Olá, oitavo ano, estamos aí para mais uma videoaula de História. Nessas últimas videoaulas, nós estudamos o período regencial. O período regencial é esse período da história do Brasil que vai de 1831 até 1840, que, como nós vimos, se deu porque o rei, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, teve que ir para Portugal por causa da morte do pai dele, e Dom Pedro II, que seria o herdeiro do trono, ele ainda era uma criança, então ele não tinha condições de assumir o trono. Então, até que ele completasse a idade para assumir o trono, o Brasil foi governado por regentes. Então, primeiro a regência trina, e depois a regência una. Regência trina, 3 regentes; regência una, apenas um regente, que se destacaram aí 2, que foi o padre Diogo Feijó, que era progressista. O padre Diogo Feijó, ele promulgou atos que dava maior autonomia para o governo das províncias, e isso gerou um descontentamento entre os regressistas, que eram aqueles que queriam um poder mais centralizado. O Brasil passou por uma grave crise econômica nesse período do governo de Diogo Feijó, que levou ele a renunciar no ano de 1835. E aí, então, assumiu Araújo Lima. Araújo Lima, ele já era apoiado pelos regressistas, então ele queria mais a centralização do poder. Então ele foi revendo, ou revisando os atos que foram adotados por Diogo Feijó, e assim centralizando mais o poder. Beleza? Então, hoje nós vamos estudar aí, a partir da página 21 do livro, a cultura e a sociedade brasileira nesse período regencial. Então, o que nós tínhamos de fenômeno cultural nesse período? Era necessário criar uma identidade nacional. O Brasil havia se emancipado politicamente, alcançado a sua independência em 7 de setembro de 1822, como vocês sabem, Só que o Brasil ainda não tinha uma identidade nacional, a chamada cultura brasileira. Nós tínhamos identidades regionais, Cada região tinha uma identidade própria, porque o Brasil é muito grande, Então, viu-se a necessidade de criar uma identidade, uma cultura nacional. Por causa disso, 3 medidas foram criadas. A primeira delas, em 1838, a criação da inauguração do Arquivo Nacional. Esse Arquivo Nacional tinha como objetivo recolher toda a documentação oficial do Brasil, de tudo aquilo que foi publicado, desde a independência até aquele momento. Então, recolher esses documentos, essas fontes históricas, dentro de um arquivo que fosse nacional. Bom, em outubro de 1838 também foi criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB. Esse Instituto Histórico, ele iria desenvolver pesquisas sobre a história e a geografia do Brasil. Então, fazer pesquisas, publicar, fazer publicações de documentos sobre a história do Brasil e sobre a sua geografia. Em 1837, também no Rio de Janeiro, foi criado o Imperial Colégio Pedro II. O Brasil até então não tinha educação para as crianças, Vocês lembram lá que a Constituição de 1824 previa que a educação deveria ser pública para as crianças, só que ainda não havia escolas, Então foi criado esse Imperial Colégio Pedro II lá no Rio de Janeiro. Só que ele era um colégio de elite, não era para todas as crianças, naturalmente, eram as crianças das elites nacionais, somente a elite é que estudava nesse colégio imperial, beleza? Então essas foram as 3 medidas que foram criadas, visando o fortalecimento da cultura e da identidade nacional. Tem uma atividade de cotidiano aí na página 22, vocês não precisam fazer essa atividade, mas é interessante vocês lerem aí esse documento, que é o Estatuto do Imperial Colégio Pedro II. A título de curiosidade, leiam aí sobre a rotina, de como era a rotina dos alunos nesse colégio, beleza? Hoje eu não vou deixar a atividade para vocês, não. No nosso próximo encontro, que vai ser a videochamada, nós vamos estudar as rebeliões que aconteceram durante o período regencial. Até lá, bons estudos.